exaltado, Rei exaltado nos céus. Eu louvarei Ele exaltado para sempre, exaltado teu nome. A verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Exaltado, Rei exaltado no céu. Eu louvarei Ele exaltado para sempre, exaltado teu nome. Vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um CR Casa. É uma alegria hoje compartilhar um pouquinho mais do Evangelho de Jesus e da Palavra de Deus com você. Se você está hoje pela primeira vez em um CR Casa, seja muito bem-vindo. Eu espero aí que nossos líderes e toda a nossa galera possam te receber muito bem. E essa foi uma grande decisão, de você fazer parte disso que Deus tem feito no nosso meio. O CR Casa é algo para sempre, é algo que nós queremos estar vivendo juntos, com intensidade. Então, você que é novo, seja muito bem-vindo. E você que está participando, continue firme, convide mais pessoas para que a gente possa crescer ainda mais o número de casas espalhadas pela cidade. Hoje eu quero falar com você sobre a mensagem que nós começamos agora. Nós começamos uma série de mensagens e então nós começamos essa primeira mensagem da série falando sobre o Salmo 73. Nós falamos um pouquinho, lemos ele e começamos essa mensagem deixando bem claro que Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Mas aqui nós colocamos uma pergunta. Você já duvidou disso? Você já duvidou da bondade de Deus? Você em algum momento já teve dúvidas na sua caminhada sobre o quanto Deus é bom na sua vida? Porque em alguns momentos da nossa caminhada nós podemos passar por essas crises, por essas dúvidas e também pelos nossos porquês. Esse é o nome da série. Você já se perguntou por quê? Então, a ideia aqui era nós apresentarmos algumas dúvidas que nós podemos ter na nossa caminhada. Por exemplo, quando nós perdemos o emprego, é um momento muito difícil, que nós desanimamos, ou quando de repente os seus pais divorciaram, ou quando
houve uma traição e o seu cônjuge foi embora, ou um ente querido morreu, enfim, diversas coisas que podem acontecer, no momento que nós nos sentimos depressivos e parece que não ouvimos respostas do céu, ou até mesmo quando colocamos algumas crises em relação ao mundo atual, por exemplo, Deus, por que pessoas inocentes sofrem? Ou por que está acontecendo todas essas guerras? Né? Por que pessoas ainda morrem de fome? Então, se você já questionou isso em algum momento, com certeza o CR Casa de hoje também é para você. Nós falamos um pouquinho sobre isso e trouxemos um pouco Quando Epicuro, um filósofo grego, ele traz o seguinte questionamento, e ali você tem o questionamento tão conhecido de Epicuro, ele coloca isso aí 300 anos antes do nascimento de Jesus, e as afirmações que ele coloca era que se Deus não é capaz de impedir o mal, então Deus não é todo-poderoso. Ou se Deus não está disposto a impedir o mal, então ele não é totalmente bom. E essa crise é uma crise que permeia as nossas vidas até hoje. Até hoje há debates sobre esses questionamentos de Epicuro, né, desse filósofo. E então surgem algumas perguntas, mas o que nós entendemos nessa mensagem é que o cristianismo, ele dá sentido e ele oferece uma solução para o mal e para esse sofrimento que nós vivemos. Então, nós começamos a ver um pouco de algumas passagens e algumas histórias, ao qual nós vemos na Bíblia algumas expressões, por exemplo, de angústia, de raiva, de sofrimento, de dor. Nós vemos, por exemplo, Jeremias, profeta conhecido como profeta chorão, e ele se lamenta a Deus pela falta de arrependimento do povo. Nós vemos, por exemplo, Davi, né, o rei Davi, um homem que foi descrito como um homem segundo o coração de Deus, também tendo crises, muitas vezes citando nas suas falas se Deus estava ouvindo a ele, né, ou muitas vezes questionando por que Deus não vem em defesa dele quando ele estava em apuros. Né? Nós temos, por exemplo, João Batista, que foi o homem chamado para preparar a vinda, o caminho de Jesus. E ele diz, até numa das frases dele, ele diz que ele não é digno de desamarrar as sandálias de Jesus, mas ele mesmo é alguém que foi preso e foi decapitado. E então nós voltamos para o Antigo Testamento e vimos a história de Asaf. Asaf, que era um líder de louvor, Asaf que estava no templo e tinha uma vida ali junto a Deus, junto ao povo de Deus, mas que nesse salmo, no Salmo 73, ele coloca também algumas crises. Ele coloca ali problemas que ele passou dentro das suas crises emocionais, suas crises de fé. E eu quero convidar você nesse momento, junto ao grupo, a ler o Salmo 73. É um pouquinho longo, mas eu creio que vai valer a pena você ler para você se habituar com essa história. Salmo 73, você pode ler agora em grupo. Bom, voltando aqui, vocês fizeram a leitura do Salmo, e nós vemos aqui dois pontos muito importantes para entender aí o que estava acontecendo com Asaf. Primeiro, é que ele faz uma ótica aí de uma vida aparentemente fácil dos ímpios. Então, ele coloca aí alguns questionamentos, né, do tipo, onde está Deus? Por que você está deixando isso acontecer, né? E até mesmo algumas frases pesadas, quando chegamos ali no versículo 13, por exemplo, né, você vê ele questionando, e ele fala, por exemplo, que mantive meu coração puro por nada, eu me mantive inocente sem motivo, né? Então vai acontecendo algumas coisas ali, e o primeiro ponto que nós destacamos foi essa aparente vida fácil dos ímpios. Né, e ele vai colocando sobre isso, ele dá uma resposta, né? Ele é sincero em falar da bondade de Deus, mas ele também revela aí a sua possível queda, o esfriamento. Né? E então ele coloca do versículo 3 em diante toda essa problemática e todo o problema do porquê que ele estava vivendo em queda. E uma das coisas que aparece aqui é que nós vemos ele falar sobre a inveja. Nós vemos ele falar sobre esse sentimento, e nós entendemos aqui que quando nós vemos com os olhos carnais, nós começamos a ver muitas coisas ao nosso redor. E uma das coisas que nós percebemos é que Asaf aqui, ele tem uma ótica invejosa sobre o ímpio. E eu quero aqui colocar uma pergunta para você. Como você lida com a inveja? Como você lida com a inveja? E eu sei que você pode dizer assim, não, eu não tenho inveja de nada, eu nunca tive esse problema e tal. E olha,
não dá para nós tentarmos nos auto-enganarmos. Todo mundo já passou por uma experiência de querer o que o outro tem, de olhar para alguém ou olhar para algo e desejar. Então a pergunta agora, e eu quero que você seja muito sincero, se você já teve alguma experiência aí no passado, algo que você falou assim, nossa, aquilo me pegava muito, você pode compartilhar se você sentir à vontade, mas a pergunta então é, como você lida com a inveja? Bom, voltando aqui, eu sei que esse assunto dá o que falar, mas nós vamos vendo aqui que Asaf ele chega no ápice do sofrimento. Quando chega no versículo 13, né, ele está dizendo aí, na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. Tem alguém que pode estar mais enganado do que achar que estar próximo de Deus não serve para nada? Ou que ser lavado dos seus pecados não te traria algum bem? Que é tudo isso em vão? Isso é um problema para nós, né? Nós já fomos tentados muitas vezes a pensar que estar no caminho com Deus não iria nos levar a lugar nenhum. E então Asaf ele toma uma decisão, e aí partindo para esse final, nós entendemos que ele estava numa encruzilhada aqui, numa situação muito ruim, mas aí ele toma uma decisão. E no versículo 17, você leu aí junto em grupo, ele vai dizer que até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Aqui tem uma virada de chave sobre a vida dele, ele entende isso, e quando nós falamos de santuário, nós não estamos falando do templo, daquele templo ao qual eles faziam parte, ao qual ele preparava ali as canções e adoravam a Deus. Nós estamos falando de um santuário celestial. Nós estamos falando da presença de Deus. Parafraseando aqui, Asaf ele ia para a igreja, para o templo, todo dia, ele ia para o espaço. Mas dessa vez, de fato, ele adorou a Deus, ele teve um encontro com Deus, ele teve algo que passou por esse limite físico, por esse limite humano, essa visitação, essa participação que nós temos nos cultos aos domingos. Agora ele teve um encontro com Deus. E aqui para nós fica uma lição, porque muitas vezes eu e você, nós participamos de uma celebração como essa, mas simplesmente participamos. Nós estamos aqui dentro, mas estamos somente de corpo presente. Nós estamos cumprindo as nossas funções como voluntários, como líderes, como pastores, como membros da igreja, mas de fato não estamos adorando a Deus. E aqui nós entendemos isso, que aqui era necessário ele ter um encontro real, e ele vê isso. Primeiro que as consequências aqui dessa experiência, ele entende o final dos ímpios. Ele começa a entender que ele não deveria invejar aquilo, mas que Deus está cuidando dessas coisas. Não é um problema nosso, Deus está cuidando disso. E ele percebe que aquele que é fiel a Deus, Deus segura pela mão direita. A passagem está dizendo isso, né? Do versículo 21 até o versículo 28, nós vemos isso. E aqui nós entendemos que a maldade na terra ela não vai vencer, porque ela é temporária. Nós entendemos que nós estamos andando segundo o toque das trombetas. Um dia nós não vamos estar mais aqui, um dia nós vamos desfrutar da eternidade, um dia todo esse mal, o mal que está sobre a nossa nação, o mal que está sobre a sua vida, o mal que pode estar uma enfermidade, tudo isso vai passar, porque um dia nós vamos estar diante de Deus, um dia nós vamos estar desfrutando da eternidade. Então nós entendemos isso, que o sacrifício de Jesus, tudo aquilo que Jesus fez por nós, foi não para nos destruir. Ele poderia ter nos destruído, mas ele escolheu nos redimir. E essa foi a grande experiência, de nós não olharmos para a cruz do Calvário como uma demonstração de poder, um Deus que se colocou valentão e disse agora eu fiz tudo e eu sou o maior. Não, mas ali foi uma demonstração de amor, uma demonstração de dizer eu amo você. Essa foi a experiência que nós tivemos nessa mensagem, e agora eu quero colocar aqui mais uma pergunta para nós fecharmos esse tempo. Como você lida com a experiência da adoração? Como você lida com esses momentos de adoração a Deus? Porque aqui ele diz que entrou no santuário de Deus. Aqui diz, e nós podemos resumir essa mensagem, que diante desse aparente triunfo do mal, diante dessa possível vitória da maldade, nós devemos estar constantemente em adoração pública, para sermos lembrados de como as coisas funcionam de verdade. Então a minha pergunta aqui é, como você lida com a sua adoração a Deus? Eu digo adoração que pode incluir o tempo que nós estamos aqui adorando a Ele,
mas incluir os momentos que você está sozinho também, incluir o seu tempo devocional com Deus. Como você lida com esse momento? Se você quiser compartilhar como você faz, como é o jeito que você faz, como é o jeito que você se achega até Deus, você pode compartilhar isso em grupo agora. E após essa resposta, eu quero passar a palavra para os nossos líderes, para que nós possamos orar, para que nós possamos dar sequência a esse tempo tão especial e também ter um tempo de comunhão. Que Deus abençoe você e até mais.